Esse vídeo é para quem quer começar a sua mudança de vida. E por que que é para começar a sua mudança de vida? Porque tudo na vida é uma questão de ambiente. Qual é o ambiente que você está? Eu não estou falando só ambiente atual, nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo, não. Qual é o ambiente da sua casa? Como é o ambiente do seu trabalho? Como é o ambiente que você mais frequenta? Seja igreja, seja bar, seja a casa dos seus colegas. Como são esses ambientes? Porque o ambiente em si... Bom, desculpa o barulho, é porque a gente conseguiu comprar agora uma máquina e liguei ela e é isso. Infelizmente é o momento que eu tenho para gravar. Eu infelizmente não pensei muito bem nisso. Bom, o ambiente em si, ele é um dos maiores aspectos que vai medir o seu sucesso. Sucesso é algo relativo, né? Então, tipo assim, às vezes você quer ter sucesso em, sei lá, ser o melhor em comer muito. Existe profissão, tem gente que vive disso. E aí, para você ter esse tipo de sucesso, você tem que ir em muitos locais que você vai comer de forma farta. Não sei nem... Eu tentei pegar um exemplo aqui mal, boçal. E eu tô sendo boçal por isso, mas tudo bem. Mas assim, o ambiente que você vive, ele molda de fato a forma como você pensa. Se o ambiente que você vive é um ambiente bagunçado, a sua mente é bagunçada. E eu digo isso com propriedade, com experiência, porque toda vez que a minha casa tá desorganizada, minha mente fica desorganizada e as minhas emoções, os pensamentos, tudo não casa, não tem harmonia, entendeu? Só porque o externo tá bagunçado, acaba que o interno também bagunça. E quando eu mantenho a casa organizada, eu tenho mais clareza de tudo que eu preciso fazer, tudo que eu quero fazer, de tudo que eu pretendo, faço, que eu já fiz. Eu começo a ligar os pontos também das coisas que eu já fiz que deram certo, as coisas que eu fiz e deram errado, né, para aprender com o erro. E assim, qual é o ambiente que você vive? Se no seu ambiente de trabalho é um ambiente tóxico, tem muita fofoca, tem muita gente que despreza o trabalho em si, em que está executando, fica elogiando o patrão na frente dele, né, bajulando, e nós aqui nas costas, mete faca. Eu, infelizmente, já fui assim, por conta do ambiente que eu vivia. A culpa não é só do ambiente, é minha também. Mas o ambiente influencia muito. E você tem que começar a pensar quais são os ambientes que você tem frequentado. Beleza, você identificou quais são os ambientes? Agora comece a identificar esses ambientes são bons ou são ruins? Começa a filtrar, começa a separar o joio do trigo. Ok, beleza. Agora eu sei qual é bom, qual é ruim. Os bons continuam indo. Se é bom, vai fazer bom pra você, porque não vai, você vai. Agora, os ruins, você consegue sair dele? Se você conseguir, para de ir. Se você não conseguir, trabalho, casamento, ah, às vezes os amigos, às vezes na igreja que você frequenta, você não consegue sair de lá, então começa a criar mantras para si, para você ter pelo menos um pequeno, né, uma pequena proteção em volta de si. E se você também não pode sair no momento atual, que você pode sair de qualquer lugar quando você quiser. O problema são as consequências de ter que sair de lá. Começa a procurar, pô. Ó, se o seu ambiente de trabalho é um trabalho ruim e você não pode mudar, tem essa outra questão que eu esqueci de colocar. É um ambiente ruim, você não pode sair. Você consegue mudar alguma coisa? Se você pode mudar alguma coisa, então começa a mudar. Começa a ver quais são os aspectos que você pode mudar naquilo lá, que vão melhorar para você e que pode melhorar o ambiente em si. Se você conseguir,
Spoiler, é difícil de conseguir. Não é impossível, mas é muito difícil, né? Eu mesmo eu não consigo mudar ambiente nenhum. O único ambiente que eu tento mudar é aqui em casa e tá difícil. Isso é porque eu fico sozinho aqui praticamente o dia todo. Bom, mas tá, você vai identificar os seus ambientes, ver qual é bom, qual é ruim. Os ruins, você vai ver se você pode sair ou não. Os que você não pode sair, você vai tentar mudar alguma coisa ou não. Se você não puder mudar nada, você pode mudar uma coisa, que no caso é tipo é a sua carta coringa, procurar um outro local. Se é um trabalho seu que tá ruim, procura outro emprego. Você pode arrumar outro emprego. Se você arrumou esse que você está trabalhando atualmente, você consegue arrumar um outro. Vai ser difícil? Vai. Ninguém falou que é fácil, mas você consegue. O casamento tá ruim? Não sai do casamento. Mas se a sua se o seu recrutamento e seleção foi ruim para ti, né? Você não recrutou muito bem, começa a treinar, velho. Começa a treinar. Forma de treinar, não vai calhar agora nesse vídeo, mas as formas de treinar que você pode usar é botar músicas que sejam de uma coisa, como posso dizer, músicas mais inspiradoras, né? E não difamadoras. Vídeos que você está assistindo que seja de motivação, de reflexão, de autodesenvolvimento, como esse aqui, bota no alto mesmo, sem vergonha de ser feliz, entendeu? Começa a dar conselho direto, do nada. Sabia que se você fizer isso, você pode melhorar isso? Solta, só vai, entendeu? Começa a treinar, vai demorar anos, provavelmente, até o seu cônjuge, mulher, homem, mudar. Mas não recomendo separar. Não recomendo. Tá, acabei fugindo aqui da meada que eu tava falando. Tá, a igreja. A igreja que você frequenta não é uma igreja muito boa? Muda, cara. Vá pra uma outra mais perto. Se você não puder fazer isso, então começa a se afastar de pessoas que você acredita não serem compatíveis para você. Você vê que tem 3 pessoas toda hora fofocando sobre as outras pessoas, sai de perto daqueles 3, fica perto dos outros, entendeu? Ou às vezes não fica perto de ninguém. A gente tem que ter o senso de comunidade, sim, mas a gente tem que ter primeiro a fé em Deus, fé em Jesus, entendeu? Então vai só por isso, se for o caso. Só entra e sai, não precisa falar com ninguém. Então é isso, mudança de ambiente. E se isso tudo, se tu chegou até aqui, eu acho que você está acreditando em mim, mas assim, eu só quero mais uma coisa para você entender como o ambiente molda mesmo. Se você conhece o Arnold Schwarzenegger, né, um dos maiores campeões do fisiculturismo, você talvez saiba, eu não sabia até semana passada. Ele teve um filho fora do casamento, aí ele separou. Aí o que acontece? O filho do casamento, né, em si, ele não teve muito contato com esse filho, né? Porém, ele criou o filho que teve fora do casamento. Então, tem um filho fora do casamento que o Arnold criou, e tem o filho do Arnold que ele não criou, que era do casamento. Aquilo lá. Se você procurar, dar uma pesquisada, filhos de Arnold Schwarzenegger, você vai ver uma foto estampada, dividindo o ambiente sem disciplinas e o ambiente com disciplinas. Ah, como é que sabe? Cara, é o Arnold Schwarzenegger. Se não tiver regra naquela casa, ele literalmente nasceu daquele jeito, entendeu? Tem que ter disciplina, tem que ter regra, senão você vai ver a diferença nítida de que o ambiente, e não é questão de criação, quem criou, mas o ambiente que foi escrito lá. Às vezes a mulher do Arnold, né, a ex-mulher dele, pode ser que também ela pudesse ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que buscasse treino e também, querendo ou não, você tem a obrigação, se você é pai, você tem a obrigação de mandar no seu filho.
mandar o filho fazer certas coisas. Se ela fosse assim, eu tenho certeza que o filho dela não era do jeito que você vai ver. Você vai pesquisar, eu sei que você vai pesquisar. Então começa a mudar o seu ambiente. O ambiente é muito, muito importante para ti. As pessoas com quem você convive, o local onde você mora, tudo é importante. E se você não pode mudar agora, procura um jeito de mudar no futuro. Daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, mas muda. Muda o ambiente. Porque assim que você mudar o ambiente, você vai ver que a sua vida vai mudar da água pro vinho. Se inscreve, dá o like se você gostou. Se você tá aqui, né, até agora, acho que valeu. Espero que tenha gostado de alguma coisa. E se isso mudou a forma como você pensa sobre as coisas, comenta aqui como você pensava e o que você tem, o que você parou para refletir. Beleza? Obrigadão.